Queridos alunos, a todos o meu muito bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia, nesta data tão importante, onde nós estamos encerrando, o nosso conteúdo referente ao módulo 8, consequentemente os nossos conteúdos referentes ao terceiro bimestre, tá? Então, com muito prazer que, apesar de maneira assíncrona, nós não estamos ao vivo neste momento, mas é um imenso prazer, tenho certeza, estar conectado com cada um de vocês, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar tratando sobre a população brasileira e faremos uma rápida revisão dos conceitos básicos que nós já vimos e o crescimento populacional do nosso país, tá bom? Pessoal, o que é que nós podemos lembrar? O conceito básico de geografia da população. População absoluta é o meu número total de habitantes. A população absoluta de Rio Largo, 60 mil, 80 mil habitantes. População absoluta do Brasil, 210 milhões de habitantes. Então, isso é população absoluta. O número de pessoas que eu tenho em um determinado recorte do espaço geográfico. Eu posso ter a minha população absoluta de um bairro, população absoluta de uma rua, população absoluta de uma casa, uma fazenda, enfim, tá bom? Em cima desta população absoluta, eu posso fazer um cálculo da minha população relativa, que aí entra um cálculo matemático, onde eu vou dividir o meu número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu tenho 10 mil habitantes em um espaço de 10 mil quilômetros quadrados. Então, eu tenho uma média de uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, isso é o que nós chamamos também de densidade demográfica. Então, a densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E aí é importante lembrarmos, quando nós encontramos os termos população absoluta, população relativa, e aí vem um país populoso ou um país povoado. Nós vimos, nós já estudamos, que o Brasil é um país populoso. Nós temos uma grande população absoluta. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Nós somos o sexto país mais populoso, atrás de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e agora o Paquistão. E aqui estamos nós na sexta colocação. Então, este crescimento da população brasileira, que nós vamos ver com mais detalhes dentro de alguns instantes, fez com que o Brasil se tornasse esse país populoso, porque nós temos muita população absoluta. Para eu dizer que um país, que um espaço geográfico ele é povoado, eu pego o número de habitantes, divido por quilômetro quadrado, se for um número alto, eu vou considerá-lo um país, um espaço geográfico povoado. O Brasil ele não é considerado um país povoado. Por quê, professor? Porque quando nós dividimos 200 e alguns milhões de habitantes por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos uma média de 23 pessoas por quilômetro quadrado. Então, veja que isso não é um número tão alto. Diferente de uma Holanda da vida. Se você pega a Holanda, divide lá a população da Holanda pela área dela, você vai ter a Holanda com mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a diferença. Em compensação, a Holanda não é populosa, porque a Holanda só tem 17 milhões de habitantes. Então, veja que a Holanda ela é povoada e o Brasil ele é populoso. Percebe isso? Tá? Então, é importante observarmos esse cálculo. Populoso é quando eu tenho muita população. Você tem aí um país entre as 10 maiores populações do mundo, entre as 20 maiores populações do mundo. Povoado é quando você tem um alto número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá joia? Então, vamos lá. Seguindo aqui os nossos estudos. E aí nós também já estudamos sobre o esquema da transição demográfica. Como é que funciona essa transição demográfica? É importante nós fazermos um cálculo. Observe que aqui essa minha linha verde é a minha taxa de mortalidade, essa minha linha azul é a taxa de natalidade. E aí eu tenho 3 fases distintas de uma transição demográfica. Isso em um país, isso em uma cidade, um continente, e por que não pensarmos até em nível global, tá? Qual é a primeira fase, professor? A primeira fase, observem aqui, por esse gráfico, é quando o meu país nasce muitas pessoas, mas também morre muitas pessoas.
Eu tenho uma alta taxa de fecundidade, uma alta taxa de natalidade, mas eu tenho uma baixa expectativa de vida. As pessoas morrem em média com 40, 50 anos de idade. Então, as pessoas nascem muito, mas também morrem muito. Pessoas que já têm a questão países que têm a questão da mortalidade infantil, que era o caso do Brasil alguns anos atrás. Você tinha muitas pessoas, mas uma expectativa de vida baixa. A expectativa de vida do brasileiro há menos de 100 anos atrás, tá? Era em torno de 45, 50 anos. Hoje nós já estamos com 75. Percebe essa diferença? Então, quando nós temos essa taxa de natalidade alta, junto com a taxa de mortalidade alta, eu tenho um crescimento natural relativamente baixo. Só que aí vai chegar um momento em que o meu país ele vai melhorar as condições de vida para a sua população. Eu vou ofertar saneamento básico, eu vou ofertar os equipamentos de saúde, eu vou ofertar bens importantes para essa minha população. E aí é quando nós vamos entrar na segunda fase. Qual é a segunda fase, professor? Qual é a marca dela? Você diminui a mortalidade e continua com uma natalidade alta. Esse período é o que nós chamamos de explosão demográfica. Você tem ainda pessoas que têm 10 filhos, 12 filhos, 5, 7 filhos, e as pessoas passam a viver até os 70 anos, 72 anos, e vai melhorando até chegarmos o que hoje o Brasil pode ser considerado relativamente bom, com 75 anos. Tem países muito melhores, como é o caso do Japão, da Coreia do Sul, que já passa dos 80 anos a expectativa de vida por lá. Mas quando nasce muito e morre pouco, nós vamos na segunda fase. Olha como a minha população vai crescer agora. Olha o ritmo do meu crescimento populacional. E aí que nós chegamos nessa terceira fase, quando a mortalidade estabiliza e a minha natalidade cai. É a nossa realidade hoje do Brasil. As pessoas hoje têm em média 2 filhos, 3, no muito 5 filhos. Coisa que antigamente era 10, 15, 20 filhos. Percebe essa diferença? Então você tem agora um momento em que a sua taxa de crescimento volta a diminuir. E a partir do momento que essa taxa de crescimento ela diminui, a sua população ela continua crescendo, mas em um ritmo menor. É o caso hoje do Brasil. E aí nós vamos analisar como é que funciona esse crescimento, esse avanço da população brasileira. Observe aí por esses dados, ó, as nossas taxas de natalidade e de mortalidade no decorrer das décadas do século XX. Observe que até o ano de 1920 nós vamos ter esta primeira fase da nossa transição demográfica. Veja que eu tenho uma taxa de 44%, né, por cento de natalidade e 25% de mortalidade. Então, você não tem um crescimento tão grande. Depois, observe aí essa segunda fase, entre 1930, 1940 até 1970, 60, vejam como a de mortalidade cai de uma maneira abrupta, da casa dos 25 para 9, enquanto que a natalidade, ó, de 44 para 38. Então, observe que a de natalidade só caiu o quê? 6, né? De 44 para 38, 6, enquanto que a de mortalidade de 25 para 9, uma diferença de 16. Então, veja como no Brasil, nesse período de 40, 70, 1960, 1960, você tem essa mudança na população brasileira. Até que nós chegamos nessa terceira fase, a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, quando você tem agora a queda também da taxa de natalidade e uma estabilização da taxa de mortalidade. Tá joia? Tranquilo até aqui? E aí nós vamos ter esse gráfico, né, que nós também já estudamos, o gráfico que nós vamos chamar de pirâmide etária. Quando essa minha pirâmide etária ela vai ter uma base, esta base é o que geralmente vai dos 0 aos 20 anos de idade. Depois eu vou ter o grande corpo da pirâmide, que é o que vai dos 20 aos 59 anos de idade. E, por fim, eu tenho aí a questão do meu topo, ou do ápice da minha pirâmide, que é o que vai dos 60 em diante, tá? Então, essa minha pirâmide etária,
É um gráfico que ele vai demonstrar a quantidade de mulheres, de homens por faixa etária e vai mostrar um dado da minha população para mim. Como assim, professor, esse dado? Como é que vai funcionar? Gente, se essa minha pirâmide, ela, entre aspas, tá assim, literalmente falando, tem uma forma de pirâmide, é sinal de que eu estou tendo um bom crescimento da minha população. Eu estou tendo um grande número de taxas de natalidade, porque a minha base da pirâmide está larga, e no decorrer que vai passando os anos, vai se afinando, né? Qual é o problema? O problema é porque hoje você tem países que o ápice da pirâmide está mais largo do que a base, ou seja, você tem a quantidade de idosos maior do que a de crianças, jovens e a população economicamente ativa. E aí você vai ter um gasto previdenciário muito alto, um gasto com esse bem-estar social de uma população idosa mais alto, e não vai ter uma população economicamente ativa que trabalhe o suficiente para que o Estado possa gerir essa população economicamente inativa, que faz parte do topo desta pirâmide etária. E aí nós observamos as mudanças da pirâmide etária brasileira. Observe esta pirâmide nos anos de 80, 90, 2000, 2010. Percebam como a pirâmide ela vai mudando ano a ano e a parte mais larga é como que ela vai subindo. Observe que as pessoas em 1930, ó, deixe-me marcar aqui para vocês verem, observem que essa parte aqui, 1980, 30 anos depois, olha ela aqui, ó. Só que qual é o problema? No decorrer que ela for avançando, 1920, 30, 40, 60, você vai ter uma pirâmide larga e com a taxa de natalidade diminuindo, no futuro a pirâmide do Brasil vai ser mais ou menos assim. E aí é onde está o problema. E aí é onde mora o perigo, para você ter um equilíbrio no seu país, nos gastos públicos, entre tantas outras questões que envolvem a temática, as discussões sobre as pirâmides etárias. Tá bom? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo chat, pelo WhatsApp e assim sucessivamente. Tá joia? Bem, quando a gente avança, a questão das pirâmides etárias, e aqui nós entramos de fato no nosso conteúdo de hoje, né? A questão do povoamento do Brasil, livro 8, terceiro tópico, o povoamento da população brasileira, vocês têm esse mapa aí no módulo de vocês. Nós vamos observar que o Brasil ele se organizava nos grandes arquipélagos. O Brasil ele vai estar organizado em pequenas ilhotas, permitam-me usar esta expressão, econômicas separadas um dos outros. Você não vai ter uma integração da economia, pelo menos não até o século XX. Quando você chega no século XVI, XVII, XVIII, XIX, você vai ver que esta população brasileira ela vai ter uma organização de cada estado, cada região vai ter o seu ciclo econômico, vai ter a força da sua economia, mas você não vai ter uma ligação entre os sistemas de transporte, entre os fluxos de pessoas, de capitais, de serviços, de informações, e assim sucessivamente. Esse fluxo de pessoas Brasil, né, para norte, sul, leste, oeste, só vai acontecer a partir do século XX. E aí, o que é que vai acontecer no Brasil? Observe aqui, ó, através desse gráfico, que nós vamos ter os nossos ciclos econômicos. Nós vamos ter o ciclo da cana-de-açúcar, aqui na nossa região do Nordeste. Nós vamos ter depois o ciclo da mineração, aqui na área central do Brasil. Nós vamos ter depois o ciclo também do café, não podemos esquecer dele, aqui na região de São Paulo, no sudeste do Brasil. Nós vamos ter a produção da pecuária, aqui na região sul do Brasil. Nós vamos ter também o nosso ciclo da borracha e a exploração das drogas do sertão,
né, que vai ficar lá na região da Amazônia. As drogas do sertão, conforme a gente já até discutiu, né, produtos como baunilha, guaraná, açaí, entre outros produtos, né, que são típicos lá da Amazônia, que os portugueses eles foram extrair daquela região, assim como o látex da seringueira para a produção de borracha. Então, você vai ter polos da economia brasileira em diferentes lugares, em diversas situações, em diversos períodos, e no decorrer que cada ciclo desse vai acontecendo, o Brasil ele vai sendo povoado. Observe que nós não temos um total povoamento do Brasil. Tá? Se você pega uma região, por exemplo, como a própria região sul, a região sul ela só vai ter um grande povoamento a partir do século XIX, com a vinda dos imigrantes alemães e italianos para aquela região. Século XVI, XVII, XVIII, eram pequeníssimas propriedades, né, o que nós chamávamos até das charqueadas, que eles produziam, né, com os muares, e pegavam aquelas carnes para levar para todo o Brasil. Mas um povoamento mais maciço, principalmente na região oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, só vai acontecer já agora no século XX, certo? Então, este povoamento do Brasil, este preenchimento do Brasil no que tange a sua população, né, o preenchimento do seu território, é algo que vai acontecer de maneira isolada de acordo com estes ciclos econômicos. Quando você vai ter o ciclo econômico da cana-de-açúcar nos séculos 16, 17, no século 18 você vai ter a mineração, e no século 19, já no início do 20, né, ali mais ou menos até 1930, você vai ter o ciclo do café, e nesse íntere de tempo você vai ter o ciclo da borracha, né? Você também vai ter pecuária no sertão brasileiro, não podemos esquecer, né, a pecuária aqui na nossa região da Caatinga, enfim, mas você não tem uma integração entre o Brasil, você não tem a noção de se movimentar e movimentar os brasileiros dentro do nosso espaço geográfico, dentro dos nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados que foram construídos no decorrer destes nossos 5 séculos de história, tá bom? E depois, né, só para nós finalizarmos, já caminhando para o fim, nós temos aí a questão das nossas migrações internas. Essas migrações internas, como eu disse, que vai acontecer com mais vulto a partir do século XX, observe aí, 1950, você vai ter o início de uma industrialização na região sudeste, né, o início de uma industrialização que vai estar concentrada ali no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até hoje ainda vai ser uma região concentrada da economia brasileira, e você vai ter aquelas grandes levas de nordestinos indo para aquela região, porque passou a ser uma região concentradora de capitais e de serviços aqui na nossa nação. Depois, você observe aí o mapa da migração dos anos 70, 90, observe como você já tem os fluxos mais espalhados, né, os fluxos mais diferentes. Você tem, inclusive, a turma lá da região sul, que foi para a região centro-oeste, né, ali Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, por que não dizer o sul do Pará, vão expandir a nossa fronteira agrícola. E depois nós ainda vamos ter aí, já na década de 1990, né, a continuidade desse fluxo espalhado, e agora nós já vamos ter um fenômeno, já ainda a partir dos anos 90, o que a gente chama de migração de retorno, né? Muitos nordestinos que foram em direção ao sudeste, eles retornam para a sua terra, porque hoje nós vemos esse processo de uma desconcentração industrial na nossa nação. Bom, tranquilo até aqui. Espero que vocês tenham compreendido toda a nossa aula, tá? E aí nós precisamos lembrar os tipos de imigração que nós vamos ter, não só aqui no Brasil, mas em um contexto geral. Eu vou ter a minha migração pendular. Migração lembra de pêndulo, né? Aquilo que vai e volta, é aquela migração que ela é diária. Uma migração de uma pessoa que ela mora em uma cidade, né, próxima a uma metrópole, exemplo, Messias, Maceió, Rio Largo, Maceió, Paripueira, Maceió, né, entre outras cidades aqui vizinhas, e todos os dias os rio-larguenses, messienses, paripuenses, deodorenses,
eles vão a Maceió, trabalham, estudam, questão de médicos, e voltam para as suas cidades. Então, esta migração que vai e volta todos os dias, nós chamamos isso de uma migração pendular, né? Creio que todos vocês conhecem alguém que mora em Rio Largo, ou, né, quem é de Messias, que mora aqui em Messias, e conhece alguém que trabalha em Maceió, e essa pessoa ela vai e volta todos os dias. Então, quando você encontrá-la, né, você chega nela e diga: oi, Miglit, né? Se for um amigo seu, ou um primo, uma tia, ou seu pai, sua mãe, né? Mãe, a senhora está fazendo uma migração do tipo pendular. Que é isso, menino? Né? E aí você pode explicar para ela o que é esse tipo de migração, que é uma migração muito comum nas regiões metropolitanas, tá? Eu vou ter a migração sazonal, né? É aquela que é por temporada, que algumas pessoas também chamam de transumância. O que é a migração sazonal? É aquela que você vai e depois de um determinado período você retorna ao seu lugar de origem. Por exemplo, as pessoas que elas vão ao Mato Grosso, trabalham por lá, mas depois de um certo período elas retornam aqui para Alagoas. Elas já vão certas de que só vão trabalhar por lá num período de safra, né? No período do plantio, da colheita daquela região. Então, essa migração é a migração que nós chamamos de sazonal. Eu tenho também o êxodo rural, né? Essa é muito comum, que todos vocês já ouviram falar, é aquela migração do campo para a cidade, quando eu tenho um processo da modernização do campo, as pessoas saem desse campo e vão morar na cidade, a cidade que agora oferta mais indústria, mais emprego, mais desenvolvimento. E tenho também aí a migração do nomadismo, né? Que são pessoas que ainda hoje existem, tá? Ao redor do planeta. É óbvio que essas migrações, elas vão me trazer algumas consequências, sejam essas consequências demográficas, econômicas e sociais, seja nas áreas de partida, seja nas áreas de chegada. Um local que ele emite muito imigrante, ele vai ter uma população mais idosa, ele vai ter uma população mais velha, né? Já o local que recebe, geralmente quem migra são os jovens, em busca de trabalho, em busca de estudo, em busca de um crescimento, uma realização pessoal e profissional. Então, você tem uma população mais jovem nas áreas de chegada, uma população geralmente mais idosa nas áreas de partida. Então, isso traz algumas consequências, né? Você vai ter uma população que ela vai ser mais inativa nos locais de partida e umas populações economicamente ativas nos locais de chegada. Então, percebam as mudanças e, por que não até dizer, né, mudanças culturais que vão afetar a partir do momento que você tem toda essa movimentação de pessoas dentro do nosso território nacional ou, por que não dizer, do território mundial, tá bom? E aqui nós encerramos, deixando esse nosso desejo, né, essa lembrança de que todo este temporal, toda essa tempestade irá passar, tá? Breve nós estaremos de volta e estaremos com sorrisos, alegria, talvez choraremos, né, em nos reencontrarmos, em nos vermos novamente, mas eu creio que este momento está chegando, tá? Brevemente estaremos alcançando o nosso retorno às aulas, tá bom? A todos, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, tá? Tchau, tchau.